Nosso artigo está no forno, já já será publicado. Grande Dr. Marcos Vinícius Michelotto, nosso delegado-chefe do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, que tem feito um grande trabalho aí nas identificações. É um projeto de primeiro mundo, um projeto que causa inveja aos Estados Unidos de tanta competência que temos enxergado através do nosso Instituto de Identificação do Paraná. Parabéns, Michelotto. É nóis, Cláudia. Viva, grande Luciane Maluf. Seja bem-vinda, minha amiga e colega, que juntos comemoramos 25 anos da nossa formatura nesse mês de janeiro. 25 não, muito mais. 27? 29. Me corrija aí, Lu. Escreve aí no chat quantos anos de formatura a gente está fazendo. A Luciane, que é servidora da Justiça do Trabalho. Um prazer estar com você aqui. Carlos Gomes, meu amigo do Pepe. Logo você estará aqui sendo entrevistado. Escolha teu tema e vamos juntos. Grande conselheiro federal pelo Estado do Paraná, Flávio Pansieri, nos prestigiando. E estamos aqui aguardando, Flávio, a Laudiene Andrade, que é a nossa entrevistada de hoje e que tratará da Lei Maria da Penha, o contexto histórico da Lei Maria da Penha, as violências e os tipos de violência que são cometidos contra as mulheres e quais são as providências que devem ser tomadas. Estamos também com o Aramis, nosso grande e fraterno amigo de Ponta Grossa, da Unopar. Um abraço a todos de Ponta Grossa. Obrigado, Michelotto. Transmita mesmo a toda a equipe o elogio merecido. Vamos ver se a Laudiene já está entrando. Obrigado, Flávio, aí pela hashtag Todos contra a Violência. Tema de todos nós, com certeza. Guilherme Passos. Helena, seja bem-vinda. Está aqui. Daremos início à nossa live, que estará disponível assim que encerrarmos no canal IGTV aqui do Instagram e também no YouTube do Arnes de Oliveira Andreas. Seja bem-vinda, Laudiene. Opa, tudo bem com já você? Estamos online. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. É um grande prazer participar dessa live com você e com toda certeza vamos sair daqui ainda mais enriquecidos que entramos. Muito bom, eu agradeço muito o teu aceite. O Vitor Pacheco acabou de entrar aqui, o Carlos e tantos outros amigos do Pepe, a Laudiene, que esteve em Curitiba no ano passado participando do Pepe, da terceira edição, advogada,
em Goiânia. E eu acredito, Laudiene, que para nós começarmos, e antes de entrarmos no tema da Maria da Penha, a Laudiene vai nos contar quem ela é, em que área que ela atua, onde que ela está no mundo, como é que é o seu escritório. Eu queria que você fizesse uma apresentação de maneira muito informal, como é o Instagram, para todos que estão conosco nessa tarde, e em seguida entraremos num tema realmente pesado, o tema da Lei Maria da Penha, e que é uma das especialidades da Laudiene. Obrigada pelas palavras, é muita gentileza sua falar que é uma das minhas especialidades, né? Já que o criminalista aqui é você, e não é qualquer criminalista, né? Um dos maiores, se não o maior do nosso país. Obrigado. E seria muita pretensão minha vir trazer a parte técnica de uma lei criminal junto com você. A minha intenção aqui, junto com todos, é fazer uma abordagem social, trazendo um olhar como mulher e principalmente por estar no meu local de fala, né? Já que eu convivi num relacionamento abusivo por 5 anos. Bom, mas vamos lá. Eu me chamo Laudiene, sou natural de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais, e há 9 anos moro em Goiânia. Em Goiânia, constituí família, me formei em Direito e hoje atuo como advogada familiarista. Sou uma jovem advogada, estou com 1 ano e 2 meses de carteira, faço advocacia autônoma e tenho, assim, me encantado e desbravado esse caminho da advocacia autônoma, uma vez que eu não tenho experiência em escritórios, né? Então é um caminho que eu estou trilhando dia a dia e aprendendo realmente na prática. Que legal, eu quero aproveitar essa tua experiência de 1 ano e 2 meses como advogada autônoma, Laudiene. Como é que é a participação de vocês, advogados dessa geração, nas redes sociais? Especialmente aqui no Instagram, eu tenho visto que muitos jovens advogados têm migrado para o TikTok, inclusive, não sem críticas dos antigos advogados, tanto ao Instagram e especialmente ao TikTok. Praticamente todos os advogados, de uma forma ou de outra, usam o Facebook, alguns usam o Twitter. Como é que você e os teus amigos da tua geração, que eu admiro tanto, essa juventude que está entrando na advocacia, como é que vocês trabalham com as redes sociais? Então, Marlos, as redes sociais hoje é uma ferramenta poderosíssima, né, que veio somente para agregar e para encurtar os caminhos que o jovem advogado tinha. E um dos grandes desafios que o jovem advogado enfrentava era justamente competir em mercado com as grandes bancas. Eu estou ouvindo um retorno aqui, está todo mundo me ouvindo bem? Vocês podem falar aí nos comentários? Será que é minha internet? Aqui para mim está ótimo. Está normal? Está super normal. Assim que alguém comentar aqui, estamos com a Thaís Fonseca, Luiz Carlos, Luiz Mansur, enfim, muitos amigos estão nos acompanhando. A Laudiene está aqui perguntando se o som está legal. Está legal, áudio ok. Vamos continuar então. Então, a internet, ela veio para encurtar a área geográfica, ela veio para encurtar a experiência e, principalmente, veio para encurtar esse mar que divide um advogado experiente das grandes bancas com o jovem advogado, que é a situação financeira, né? Enquanto as grandes bancas têm possibilidades de contratar uma divulgação numa revista especializada e outros que a gente sabe que a OAB permite, o jovem advogado via isso como muito distante. E uma vez estando nas redes sociais, a única coisa que o jovem advogado precisa ter ao seu favor é a produção de conteúdo, é o seu conhecimento técnico, né? E uma coisa que já nos é muito natural, que é aparecer em rede social. Então, assim, isso para o jovem advogado é uma coisa muito natural, já veio da geração dele. Agora, em relação ao TikTok, eu deixo para outro jovem advogado que não está na casa dos 30, porque, sinceramente, eu entro lá e eu me sinto, assim, de outro mundo. Eu sou da geração do Instagram, mas TikTok eu vou ficar devendo. Não, e eu
eu entendi que então a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com as redes sociais, com a produção de conteúdo, que é justamente o objetivo da nossa conversa hoje, uma produção de conteúdo sobre a Lei Maria da Penha, e que vai ficar disponível aqui no nosso canal IGTV e também no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, com os comentários. Nós temos um programa que grava com os comentários, então é muito legal que todo mundo que está assistindo faça suas perguntas, deixe seus comentários, porque depois a gente vai poder conferir, inclusive continuar o debate. Quem está gostando e gosta do tema, manda um aviãozinho aí para os amigos, chamando, que nós vamos começar efetivamente no tema. A Laudiene já se apresentou, advogada, nascida em Minas Gerais, com atuação atualmente há 9 anos, já morando e com atuação profissional em Goiânia. E nós estamos, então, com a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, e que nós poderíamos começar, Laudiene, com um contexto histórico. Se você poderia posicionar quem está nos acompanhando, o contexto histórico da Lei Maria da Penha, por que ela se chama Lei Maria da Penha, o que aconteceu, que foi necessário essa legislação que nós vamos tratar. Excelente começo, Marlos. É até bom para a gente nivelar o pessoal, né? Eu sei que tem muitos colegas aqui, já vi muitos criminalistas, mas vi também alguns conhecidos, então nem todo mundo é advogado, nem todo mundo tem conhecimento da história da lei, né? Mas a Maria da Penha, ela é uma farmacêutica bioquímica e ela foi casada com um colombiano. Ela narra que vivia um verdadeiro conto de fadas no casamento, que o seu marido sempre era muito atencioso, dedicado, trabalhador, e que, a partir do nascimento das filhas do casal, ela traz o nascimento como um marco na mudança de comportamento dele. Ele se tornou uma pessoa agressiva, que humilhava ela, fazia grosserias, tratava com falta de educação, diminuía ela enquanto mulher, desacreditava das palavras dela. Então, era o que nós conhecemos como violência psicológica. E diante desse quadro, ela conta que um dia acordou às 6 horas da manhã, com enorme estrondo, e sem saber o que estava acontecendo, ela tentou se levantar da cama, e naquele momento ela percebeu que ela não tinha comando sobre o corpo dela mais. E passou pela cabeça dela que ela estava morta. Ela falou, gente, será que eu estou morta? O que está acontecendo? E aí ela percebeu que tinha levado um tiro, o marido dela deu um tiro nela dormindo, e a bala acertou na coluna cervical, causando a paraplegia nela. Então ela perdeu o movimento das pernas, e nesse dia ela foi socorrida, ela ficou vários dias internada no hospital, em tratamento, e ele foi indiciado por homicídio culposo, né? Tentativa de homicídio. Ela fala que quando ela saiu do hospital, ela foi intimada a depor na delegacia sobre o ocorrido e, depois disso, respondeu um longo processo penal. Esse processo dela durou mais ou menos 18 anos. Então, assim, a gente que sabe da duração razoável do processo tá bem, bem diferente, né? E ao final do processo, o marido dela foi inocentado, ele foi julgado inocente, e ela se sentiu muito injustiçada com tudo que aconteceu, porque ela sabia que ele tinha tentado matá-la. Ele inventou uma história que tinha ladrões na casa dele, que ele tentou defender a família, mas foi tudo inventado. E com aquele sentimento de injustiça, a única coisa que estava ao alcance dela e que ela fez foi escrever um livro da história. Então, ela fez uma autobiografia, trazendo os elementos do processo e tudo que ela julgava que estava contraditório, que poderia ajudar a realmente comprovar a autoria do crime, né? Esse livro dela, ele tomou uma proporção muito grande, porque as pessoas que liam achavam assim, a história era digna de filme. Então, todo mundo que ia lendo e indicando, e tomou uma proporção muito grande. O livro chegou às mãos de uma ONG que cuida de mulheres em situação de violência doméstica. E essa ONG, então, entrou em contato com ela e perguntou se ela tinha interesse em levar o caso dela para os tribunais internacionais. E ela falou que sim, que ela tinha interesse sim, porque para ela aquele caso não tinha terminado daquela forma, que aquilo não era o certo, e que ela gostaria de dar um outro rumo para essa história. Então, através da ONG,
O caso foi levado para a Corte Interamericana e o Brasil foi condenado por tratar com omissão casos de violência doméstica de mulheres. O Brasil já era signatário de alguns tratados internacionais, o qual deveria já ter feito uma lei trazendo essa proteção, essa erradicação da violência doméstica contra a mulher, e nada tinha feito até então. Nesse processo internacional, ele foi condenado e, na condenação, ele foi obrigado a criar a Lei Maria da Penha. Na condenação, ainda trouxeram os elementos que era para dar o nome da Maria da Penha à lei, numa forma simbólica de trazer essa homenagem para essa mulher tão destemida. É uma história sofrida, não é? É uma história dolorosa e é uma história que tem também um desfecho bonito, um desfecho importante, um desfecho que demonstra até que a importância desses tribunais internacionais. Nós temos, para quem está nos acompanhando, além do sistema de justiça brasileiro, nós temos todo um sistema de justiça das Américas, um sistema de justiça interamericano. Temos o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, com sede em Haia, na Holanda, e temos a possibilidade de sofrer processos. O Brasil hoje, através desse atual desgoverno genocida nesse problema da pandemia, tem sofrido todos os dias uma série de denúncias perante esses tribunais, não só na questão da pandemia, mas na questão indígena e em tantas outras questões. E algumas pessoas entendem que isso não tem relevância, né, Laudiene? Que denunciou internacional, não vai resultar em nada. Vocês vejam aqui pela histórico da Lei Maria da Penha, que a Laudiene nos trouxe tão bem apresentado, a importância da lei. A lei é uma determinação da Corte Interamericana de Justiça que condenou o Brasil diante do fato do Brasil ter absolvido um cidadão que deu um tiro e que deixou todas as sequelas que a Maria da Penha, que é a pessoa que dá o nome à lei, todo o sofrimento que ela passou. Então é o resultado de um processo que é longo, de um processo que é doloroso, de um processo que é sofrido, mas que encontra um resultado mesmo com o tempo. Muito, muito interessante e demonstra a validez dos nossos tribunais internacionais. E aí, depois disso, Laudiene, eu estou conversando aqui, quem chegou agora, estou conversando com a Laudiene Andrade, advogada, em Goiás, e que nós estamos tratando sobre a Lei Maria da Penha, e ela já nos contou o histórico da lei, e a gente poderia entrar agora um pouquinho na lei. O que a lei trouxe? O que a lei trouxe de novidade? É uma lei de 2006, já tem 14 anos, mas ela é falada e comentada todos os dias nos jornais, nas televisões, nas delegacias de polícia, nas varas de família, nas varas criminais. É uma lei presente no nosso dia a dia. Como que você nos apresenta a lei, Laudiene? Verdade. Marlos, antes da gente adentrar a lei, deixa eu dar uma sugestão. Para você ou para algum dos nossos seguidores que estão nos assistindo, digitar o nome da live para a gente fixar o comentário aqui, para quem entrar já saber do que se trata, né? Porque às vezes a pessoa entra na live sem saber exatamente do que é. O Luiz Roberto está conosco. Hoje não está fixado porque eu não estou na sede do escritório. Me diga como é que eu faço, que eu já faço isso já. Deixa eu enviar aqui, Lei Maria da Penha. Tenta fixar o meu comentário. Que aí fica claro para todo mundo. Aí fixou, ótimo, né? Deu certo. Boa. Nada como os jovens internéticos. Por isso que sou fã dos jovens, sem ter tantas coisas. Legal. Obrigada, Thaís. A Thaís sempre tão solícita e dedicada. Obrigado, Thaís. Ela é muito maravilhosa. Thaís, então, tem que escolher teu tema, inclusive, Thaís. Escolher teu tema para a gente fazer a live com você. Todo mundo. Ela está me devendo uma live também. Obrigado, Thaís. Então, assim, para quem está um pouco por fora ainda, a gente vai trazer uma contextualização da Lei Maria da Penha, do que ela trata realmente.
Para ficar bem claro, bem nítido para todo mundo, é realmente o beabá da lei, né? Ela é um instrumento que foi criado para garantir os direitos fundamentais das mulheres, como saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, social, direito à vida, segurança, alimentação, saúde, educação, moradia, garantir o acesso à justiça, esporte, lazer, cidadania. Então, assim, garantir realmente a dignidade da pessoa humana para as mulheres, né? E tudo que abarca essa dignidade. Todos nós temos o dever de assegurar esses direitos para as mulheres, enquanto família, enquanto sociedade e principalmente o poder público. E a lei traz que incorre no crime qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então, ela é o tipo de crime que a ação ou a omissão você vai incorrer na tipificação daquele crime, né? As formas de violência que a gente traz contra a mulher, que antes, muito antes da Lei Maria da Penha, a gente entendia como forma de violência só violência física, aquela que deixava marcas, que deixava sequelas. A lei ela trouxe uma abrangência muito grande, uma visão panorâmica para nós de que a violência física é sim uma das formas de violência, mas não é a única. Existem muitas outras formas de violência e que ferem esses direitos básicos que a lei vem proteger. Então, dentre elas, nós temos a violência física, psicológica, patrimonial, nós temos a violência sexual, então, e a violência moral, que é aquela que atenta contra a honra das mulheres. Você acha interessante que a gente entre em cada uma delas ou acha que a gente pode passar para o próximo ponto? É você que está comandando aí. Não, eu acho que a gente tem que entrar e deve entrar em cada uma delas, a tratar da violência física, depois da psicológica, da violência sexual, patrimonial, violência moral, para que fique bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando como que se dá essa definição das violências e o que fazer. Quer dizer, também a gente ir lá na parte prática do que fazer, você que está tão acostumado aí com o direito de família, como que isso acontece na prática, na área que você atua também. Ótimo. Pegando um gancho do que você falou sobre o que fazer, eu tinha recebido umas perguntas na minha caixinha que eu esqueci de dar o print, mas uma das perguntas era qual que era o procedimento que a mulher deveria tomar uma vez que ela percebesse que está num relacionamento abusivo. Então, eu quero falar para quem está nos assistindo que mandem perguntas aqui na caixinha que no final da live a gente pode responder, né, Marlos? O que você acha? Isso aí. Podem ir mandando as perguntas no chat ou na caixinha, eu já vou encaixando aqui nos Ótimo. pontos que a Laudiene está falando, ou o que faltar no final a gente pergunta, que esse debate é muito importante, inclusive para ficar registrado depois lá no canal do YouTube do Arnes de Oliveira com as respostas e as perguntas de vocês. Beleza, então vamos começar com a violência física. A violência física é aquela violência que ofende a integridade da mulher, né? A saúde corporal. É a lesão corporal que nós conhecemos. Quando o casal chega às vias de fato. Então, é quando deixa hematomas, quando a mulher sofre a agressão propriamente dita. E é importante a gente enfatizar que um tapa é violência física, sim. Porque mais adiante, quando a gente trouxer alguns contextos sociais e culturais dessa violência doméstica, a gente vai perceber que a violência doméstica, por vezes, ela é diminuída. A gravidade da situação é vista de forma por cima, as pessoas não dão a importância realmente que tem que ser dada àquela situação. Então, é o tipo de violência física, um tapa é violência sim, e é o tipo de ação penal pública incondicionada, ou seja, lesão corporal em âmbito de violência doméstica é uma ação pública incondicionada, a qual não depende de representação da vítima. É uma ação que o Ministério Público vai assumir o papel de protagonista e fazendo figura de Estado, né? E a ação vai seguir o trâmite normal, independente da vontade da vítima. Um segundo tipo de violência que as mulheres sofrem é a violência psicológica.
Esse tipo de violência, ele é um pouco mais difícil da mulher perceber, é um pouco mais difícil de provar, é mais difícil da gente ver realmente no dia a dia a lei sendo aplicada. Por quê? Porque muitas vezes o agressor, ele começa o relacionamento desconstruindo as verdades da vítima, desacreditando daquilo que a vítima fala. Muitas vezes misturando elementos que são verdadeiros com elementos que são mentira, para confundir a vítima. Muitas vezes ela não sabe se realmente aquela situação existiu ou não. Ele parte também de uma violência moral muito grande para diminuir a autoestima da mulher. Ele faz ela acreditar que ninguém mais no mundo vai querer ela, só aquele homem. Então, ele começa afastando a rede de apoio dessa mulher, que são os familiares e os amigos. E ele vai tomando conta. Então, assim, é meio que uma estratégia de guerra, né? Você enfraquece o inimigo para depois atacar. Porque muitas vezes a violência psicológica lá na frente, ela se torna uma violência física. Mas quando ela se torna uma violência física, a mulher já está tão fragilizada que ela não consegue reagir, ela não consegue tomar uma atitude de sair daquele relacionamento. E muitas vezes ela é dependente financeira, ela tem uma dependência emocional com aquele homem, às vezes tem filho, não tem para onde ir, então ela acaba ficando presa no relacionamento por causa da violência psicológica. Desculpe te interromper, o agressor, esse ponto é um ponto importante para a gente destacar. O agressor, ele afasta a mulher do seu grupo de convivência, da sua família, dos seus amigos, para que ele possa justamente cometer essa violência psicológica sem que um amigo ou a família o afaste. É mais ou menos isso que acontece, não é? Exatamente. Ele ataca a autoestima da mulher, ele coloca em xeque tudo que ela traz, a competência dela profissional. Se é uma mulher que tem um emprego, ele tira ela daquele emprego para tornar ela uma dependente financeira dele. Então, ele tece uma teia de aranha para que a vítima fique de tal forma ali que ela não tenha reação, que ela não tenha nenhum tipo de atitude diante daquela violência psicológica. E ela é muito difícil de ser, vamos colocar, levada a sério, porque é um tipo de violência que é difícil provar, é difícil porque tem que ter perícia, a gente sabe da precariedade dos nossos serviços jurisdicionados. Então, é muito mais complicado do que a violência física, quando a vítima chega na delegacia já com hematomas, vai para o ML, faz a perícia, e aí já é constatada realmente a violência. Então, a psicológica é muito mais agressiva com a vítima e difícil de ser punida realmente, tá? Ela também é uma ação penal pública incondicionada, mas com uma observação de que, se tiver o crime de ameaça, ele é condicionado à representação. Então, o crime de violência psicológica é pública incondicionada, não depende da representação da vítima, porém, se tiver ameaça, já depende da representação dela. Isso mesmo. Lembrando que nas ações penais públicas, via de regra, nas incondicionadas, a mulher não pode, depois que fizer a denúncia, desistir, por assim dizer, porque o autor, como a Laudiene explicou, o autor da ação passa a ser o Ministério Público. E isso é uma grande... está correta a forma da lei, mas é um grande entrave
e principalmente nas delegacias de polícia, porque a mulher chega agredida pelo marido, denunciando, e enquanto isso não vira ação penal na mão do Ministério Público, e onde não tem delegacias especializadas, o marido agressor acaba forçando também a retirada daquelas chamadas queixas, né? Que não são as queixas-crimes da ação penal, mas são aquelas queixas que a população chama, eu vou na delegacia dar uma queixa. Então é o dia a dia sempre muito complexo desse tipo de dificuldade, desse tipo de crime. Está aqui o Guilherme Meroli, grande advogado de Santa Catarina, cumprimentando a doutora Laudiene por tratar com tanta sensibilidade Guilherme, de um tema tão importante e urgente para a sociedade brasileira. Então a gente está tratando, dentro da Lei Maria da Penha, da violência física, da violência psicológica, e temos ainda a violência patrimonial, moral e sexual. Exatamente. Como você disse no começo. Vamos tratar da sexual agora, que também é um grande tabu para a sociedade, Marlos, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista e patriarcal, e, por vezes, se uma mulher casada chega até uma delegacia falando que sofreu uma violência sexual do marido, como já aconteceu, né? A autoridade policial que vai estar ali, que é o delegado, desacredita dela. Fala, não, mas peraí, você está querendo me convencer que o seu marido te estuprou? Isso não existe, ele é seu marido, esse é seu dever, esse é seu papel como mulher. Então, é também um grande desafio que a Lei Maria da Penha trouxe, e como você muito bem abordou no início da nossa live, a Lei Maria da Penha, ela tomou uma proporção muito grande. Eu acredito que hoje a Lei Maria da Penha é uma das leis mais populares que nós temos, que caiu no senso comum, onde por maior que aquele indivíduo não entenda realmente o que tem na lei, ele sabe que se ele fizer alguma coisa contra uma mulher, ele pode ser preso. Então, assim, inconscientemente, ele sabe que se fizer alguma coisa contra a mulher, ele vai ter problema. Mesmo que ele não saiba dos pormenores, dos detalhes, dos procedimentos. Então, é uma lei, assim, que nós podemos considerar, eu estava vendo um estudo, que 98% da população brasileira tem conhecimento da lei. Então, diante disso, esse desafio de trazer a violência sexual para o debate do dia a dia já ganhou um grande palco, porque vai trazer as pessoas a fazer essa reflexão. Não, peraí. Então, mesmo sendo a minha mulher, eu só posso ter relação com o consentimento dela? Se ela não quiser, eu não posso. Se ela estiver bêbada, não estiver sabendo o que está fazendo, eu também não posso. Se ela falar não, eu não posso. Então, eu acredito que já trouxe essa lucidez, esse ponto de lucidez para todos nós, e fica o convite para reflexão, né? Porque a violência sexual que é trazida na Lei Maria da Penha é qualquer tipo de conduta que constranja a mulher a manter ou participar de relação sexual que não seja da sua vontade, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, e também qualquer conduta que impeça ela de usar método contraceptivo contra a sua vontade, principalmente o que é muito tratado hoje em dia, que é tirar a camisinha durante a relação sem o conhecimento ou o consentimento dessa mulher, ou que limite, anule o exercício dos direitos sexuais dela e reprodutivos. Então, as infrações penais que abarcam a violência sexual são o estupro e o atentado violento ao pudor, né? É uma ação penal pública ou privada, dependendo da tipificação aí da lei. Você quer complementar com alguma coisa? Esse ponto é interessante, Laudiene, enquanto você falava, quer dizer, a modificação da mulher nesses anos todos, tão importante, eu li a biografia do Getúlio Vargas, então fica claro ali que a oportunidade que as mulheres passam a votar pela primeira vez, e a gente está falando isso em pleno século XX, e significa dizer que para boa parte da população brasileira, a Lei Maria da Penha trazer a notícia de que a mulher não é da propriedade do marido, a mulher não é obrigada a praticar sexo com o marido, a mulher não é obrigada a abortar ou a ficar grávida
a mulher não é obrigada a casar, nem a se prostituir, como nós vemos em alguns locais. O marido não pode obrigar a mulher a nenhuma dessas atividades, porque ele vai, se fizer isso, agir através de coação, de chantagem, etc. E a Lei Maria da Penha deixa isso tudo claro, como você disse, tipificado ou no crime de estupro ou no crime de atentado violento ao pudor. E por mais que possivelmente os nossos ouvintes todos aqui tenham conhecimento disso, a lei é feita para toda a população brasileira e, por certo, vocês que estão nos assistindo sabem de quanta gente que não tem esse conhecimento e que essa notícia precisa ser levada às mulheres para que elas não sofram nem a violência física, psicológica, nem a violência sexual, nenhum outro tipo de violência que a Laudiene está nos apresentando aqui. Tudo bom? Bom, vamos dar continuidade, então, vamos falar da patrimonial da violência, e da moral. Patrimonial Legal. E moral, que já está acabando, né, para a gente passar para as perspectivas sociais e culturais da lei. A patrimonial é qualquer conduta do agressor que impeça aquela mulher de ter acesso ao que é dela, né? O próprio nome já está nos dizendo o que é que abarca o patrimônio dela. Então, seja ele impedindo ela de ter acesso aos cartões de crédito, à conta corrente, a objetos pessoais, e dentre outros, instrumentos de trabalho, destruição parcial ou total dos objetos, né? A gente teve um caso recente aí, que ganhou notoriedade pública, que é daquela influencer, a Duda, que namorava com o Nego do Borel. Ela saiu da casa dele, depois ela estampou toda a situação de violência psicológica e moral que ela vivia, e ela deixou todos os pertences na casa dele para buscar num outro momento, e ele falou que não vai entregar. Então, isso sim é uma violência patrimonial, está configurado, porque uma vez que os pertences não são dele, ele não tem nenhum tipo de autoridade para simplesmente não deixar que a mulher pegue isso, né? Pegue o que é dela de volta. Lógico. Você ia falar alguma coisa? Não, estou te ouvindo com atenção aqui. Isso mesmo, estou concordando. Seguindo aqui, então, quando ele impede ela de ter acesso aos bens, os valores, direitos dela, recursos econômicos, as infrações penais tipificadas nessa conduta podem ser roubo, furto, extorsão, estelionato, vai depender do caso concreto em si, né? Mas todas essas infrações podem ser caracterizadas. Em relação à ação penal, se o cônjuge for separado, tem que ter representação criminal da ofendida, da vítima, para iniciar o procedimento policial, que é o inquérito penal, né? Se houver violência ou grave ameaça, será pública incondicionada. Legal. O Vinícius trouxe aqui, impedir que trabalhe também a violência patrimonial. Exatamente, Vinícius. Excelente a sua contribuição. Tudo aquilo que busca diminuir ou impedir que a mulher busque por si só a sua independência financeira. Por quê? Porque a violência patrimonial, o intuito dela, o objetivo dela é deixar a mulher sem nenhum tipo de recurso econômico para se tornar dependente daquele agressor, para ele ser a única fonte de renda dela, o único caminho, o único recurso financeiro que ela tenha. Então, sim, com certeza, impedir que ela trabalhe também é violência patrimonial. Vinícius, obrigado pela tua pergunta. Você que é do PEP3, estou vendo aqui conosco a Bárbara também, e já mencionei a Thaís, o Carlos Gomes, tá o Felipe que está presente, enfim, tanta gente, não dá para citar todo mundo, o Gustavo, mas vocês estão todos convidados para participar conosco aí de uma live, então escolham os seus temas de interesse e a gente vem bater um papo para, como nós conversamos no começo da live, produzirmos um grande conteúdo jurídico disponível para todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal do Instagram, no canal do Instagram de cada um de vocês, hoje da Laudiene, o Vinícius aqui te elogiando, e também fica disponível no canal do YouTube do Arnes de Oliveira Andreas. Legal. E aí a violência moral. Exatamente. Aí nós já partimos para o último tipo de violência contra a mulher, que é a violência moral, que é qualquer conduta do agressor que venha ofender a honra daquela mulher.
E nada mais é do que os crimes de honra que a gente sabe que existem no nosso Código Penal, que são injúria, difamação, calúnia. E esse tipo de crime, dentro da Lei Maria da Penha, configura o mesmo crime na nossa lei geral. É uma ação penal privada. Então, não depende do Ministério Público, tem que ter advogado particular, sim. É a vítima que tem que conseguir comprovar toda aquela situação de violência moral que ela sofreu, os danos que isso trouxe, né? Porque o ônus da prova é de quem alega. Muito bom. O Rogério Dunk está aqui te elogiando, dizendo que tem excelente exposição, e agora está conosco o Guilherme Lucchesi, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, que está sempre nos acompanhando, junto comigo desenvolve a Roda de Conversa, que vai estar novamente no ar agora em fevereiro, dizendo que o tema é importante e convidando todos vocês a fazerem parte do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Então, a Laudiene, muito bem, nesse primeiro tempo da live, ela nos contou o histórico da Lei Maria da Penha. Tivemos um bate-papo inicial, para quem perdeu, depois assiste no IGTV, sobre o uso das redes sociais, Instagram principalmente, produção de conteúdo, e aí ela entrou no histórico da Lei Maria da Penha, na lei propriamente dita, e nesse nosso segundo tempo da live, o tempo passa voando, Laudiene, já estamos aí com 42 minutos de live. Não, eu assistei. Mas nesse nosso segundo tempo da live, eu gostaria que você entrasse justamente agora na questão que você colocou no perfil das mulheres que sofrem violência, as causas da violência doméstica, quais são as dificuldades para nós tratarmos, enfrentarmos esse problema. Enfim, você que tem experiência e vivência nessa área, colocasse essa questão social que vem junto com a Lei Maria da Penha, que talvez seja até mais importante do que a lei, que as pessoas atentem para isso. Então, eu gostaria que você entrasse nessa área, nesse segundo tempo da live. Então, abertas as perguntas aí, pessoal. Verdade. Então, Marlos, nós temos hoje no Brasil 3 perfis de mulheres, né, do gênero feminino. Lembrei de outra pergunta que tiveram na minha caixinha, já vou aproveitar agora para falar de gênero e responder. Me perguntaram se o acusado na Lei Maria da Penha pode ser pessoa de qualquer gênero. Sim, quem incorre nos crimes da Lei Maria da Penha pode ser de qualquer gênero. Portanto, no entanto, as vítimas da Lei Maria da Penha são mulheres cisgênero ou transgênero. Então, para você incorrer em qualquer tipo de crime da Lei Maria da Penha, pode ser qualquer gênero, mas as vítimas vão ser cisgênero ou transgênero. Lembrei dessa pergunta. Então, hoje no Brasil, nós temos 3 perfis de mulheres que sofrem esse tipo de violência. O primeiro perfil, nós temos as mulheres adultas, que de alguma forma se relacionam ou tiveram algum relacionamento com o agressor. Outro perfil são as crianças, são meninas que sofrem no âmbito domiciliar a violência sexual, muitas vezes também a psicológica. E nós temos agora um terceiro perfil de mulher que vem sofrendo a violência dos crimes incorridos na Lei Maria da Penha, que tem ganhado números preocupantes, que são mulheres com mais de 60 anos. Essas mulheres, em algumas das ocorrências, elas sofrem a violência pelo próprio filho. Muitas vezes é a violência patrimonial e a psicológica. É aquele filho que quer ter acesso ao patrimônio da mãe antes da hora. Em alguns casos, esses agressores têm ligação com o uso de drogas, crack, por exemplo, em outros não. É desvio de caráter realmente. E agora, partindo já para a gente trazer para o pessoal, eu coloquei as causas, né? Como que a gente pode fazer para combater a violência doméstica, trazendo as causas sociais. A gente sabe que a lei é a materialização da transformação social que a gente busca. E mesmo ela representando um grande avanço, é aquilo que eu falei antes, a gente vive numa sociedade extremamente machista e patriarcal. E isso está arraigado na história de nós brasileiros. Isso vem
da época dos primórdios, né, por assim dizer. Então, é uma luta de todos nós. Nós sabemos que existe também o machismo estrutural, que uma vez que a mulher busca o judiciário, busca as delegacias de polícia, acreditando que ali ela vai estar acolhida, vai estar protegida, não é isso que ela encontra, justamente por essa questão estrutural que nós temos no nosso país. O Brasil hoje, Marlos, ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência doméstica. Então, assim, é um número bastante preocupante, absurdo, a gente falando em 84 países. Então, assim, é gritante essa preocupação que nós temos. E eu acredito que a gente trazer as questões de gênero nas escolas é muito importante para a gente conseguir educar as nossas crianças desde muito cedo, para elas aprenderem a respeitar o ser humano e a diversidade também, né? A diversidade de gêneros. E isso seria um tratamento de prevenção à violência, porque a gente sabe que o machismo, a criança ela não nasce preconceituosa, ela não nasce machista. Ela vai vendo, aprendendo aquilo dentro de casa e vai tornando aquilo um comportamento natural. Então, o quanto antes a gente educar as nossas crianças e trazer essa consciência para elas, melhor vai ser para a gente colher os frutos, porque a gente sabe que a lei está aí para proteger, para reeducar e para punir, mas se a gente não olhar para as nossas crianças, de nada vai adiantar, porque vai ser um trabalho de enxugar gelo, né? É verdade, é verdade. E aqui você falando que nós somos o 5º país mais violento, o que mais pratica violência contra a mulher, nós temos um mito no Brasil, né, que é o mito do brasileiro cordial. E, na verdade, ele é um mito, porque nesse momento a gente assiste claramente da inverdade desse mito. Quer dizer, o brasileiro infelizmente, violento, racista, machista. Exatamente. Ele, infelizmente, não enxerga esse machismo estrutural, como não enxerga o racismo estrutural. Então, nas falas tão comuns hoje, não basta nós não sermos racistas, nós precisamos ser antirracistas, né? Precisamos praticar o antirracismo. E mesma coisa na questão de gênero, não adianta nós sermos a favor das mulheres, nós precisamos fazer a favor das mulheres. Vejam quem está nos acompanhando, e boa parte são advogados. Nós, em 2021, tivemos uma dificuldade enorme de aprovar na OAB o projeto Valentina, que finalmente, apenas em 2021, permite e obriga que metade do conselho seja de mulheres. Quer dizer, as mulheres são mais do que metade por cento, são mais do que 50% dos advogados no país. Hoje os cálculos já mostram que as mulheres são o maior número do que os homens. Para aqueles que são professores, sabem que em sala de aula as mulheres já são 2/3 dos homens em sala de aula, mas a OAB não aceitava que metade do conselho fosse de mulheres. Foi tão difícil aprovar isso em 2021 que teve que ter o voto de Minerva, do presidente do Conselho Federal, a favor disso, porque senão não teria sido aprovado. Então, nós estamos falando desse tema de violência contra a mulher, e o nosso próprio órgão de classe não demorou muito para ter uma atitude proativa nesse tema. E aí a gente vê a dificuldade, por exemplo, e eu queria que você tratasse disso, Laudiene. Por que acontecem as subnotificações? Quer dizer, quais são as causas? Porque nós sabemos que as mulheres não querem denunciar. E por que isso acontece? Como que isso se dá? E aí depois eu quero ler uns comentários para você aqui que o pessoal tá falando. Tá legal. Bom. Tá bom. Só complementando o que você brilhantemente trouxe para a nossa live, essa questão da OAB, né, do nosso órgão de classe, de só agora reconhecer os 50% do público feminino no Conselho, é um retrato também das nossas eleições, né, Marlos? Eu acompanhei de perto aí o trabalho fantástico que a Juliana Bertoldi desenvolveu à frente aí das eleições, e ela trouxe muitos elementos e que, assim, foram um verdadeiro escândalo, porque a gente já sabe que essa questão de cota feminina nas eleições já está valendo,
todo mundo já sabe que isso deve ser seguido. E, no entanto, o que alguns partidos fizeram foi colocar mulheres laranjas só para cumprir a cota, né? Então, esse é o retrato do nosso país de hoje, que mesmo tendo essa obrigação, esse requisito, eles buscam um meio de burlar. Bom, então, você falou sobre a subnotificação, é um pouquinho até do que eu já trouxe antes. Primeiramente, a vítima, ela tem dificuldade de se enxergar como vítima na situação de violência doméstica. Então, o primeiro ponto é esse. Ela não acredita que aquilo está acontecendo com ela. E isso eu posso falar por experiência própria, porque enquanto eu estava vivendo relacionamento abusivo, eu não enxergava como relacionamento abusivo. Só depois que eu consegui sair, me desvencilhar, que eu olhei para trás, eu uso muito essa figura representativa, né, esse modo de linguagem, quando eu olhei para trás é que eu vi o buraco que eu estava. Mas a vítima que está envolta naquilo ali, ela vive numa teia tão grande de mentiras com verdades, de situações simuladas, que ela perde a noção do que realmente está acontecendo e do que é fantasia. Ela não tem essa compreensão da realidade. Então, um dos motivos é esse, porque a mulher demora a entender que está vivendo uma situação de violência doméstica, principalmente nos casos que ainda não teve a violência física. E segundo, é o temor de serem incompreendidas, que é aquilo também que eu já tinha citado, é o medo da mulher de chegar numa delegacia e ser desacreditada, de ser menosprezada, de não levarem a sério a denúncia dela. Como nós vimos num caso que aconteceu, se não me engano, no Rio de Janeiro, que uma moça foi vítima de estupro coletivo, de 20 agressores, e no fim, no curso do inquérito policial, eles fizeram uma pesquisa da vida pregressa dela, eles pesquisaram os antecedentes criminais da vítima, ou seja, o que tem a ver os antecedentes criminais, ainda que aquela moça, que aquela vítima tenha tido qualquer acusação ou problema judicial criminal antes do ocorrido, isso não tira dela o papel de vítima, isso não tira dela o horror do que aconteceu. Então, as mulheres, elas têm medo de chegar e serem desacreditadas pela sociedade, pela família, pelo próprio judiciário. Outra questão também que a gente pode trazer que influencia muito a subnotificação é a questão histórica da culpa da mulher pelo fracasso da família, que vem de herança da sociedade patriarcal que a gente vive, onde se atribui somente à mulher o fracasso da família. Então, uma vez que esse relacionamento ele chegou a esse ponto, ela está entendendo a situação, ela dificilmente vai denunciar o agressor porque ela acredita que a culpa é dela. Ela acredita que algum comportamento dela tenha levado ele a agir daquela forma. Então, ela simplesmente silencia, né? Outra questão é o peso do processo, medo da retaliação do agressor. Então, a vítima da violência doméstica é uma vítima cheia de medo, de sofrimento, de angústia, de lágrimas. Na maioria das vezes, essa mulher já tem filhos, então ela teme também pela vida dos filhos, e ela simplesmente resolve jogar aquilo para baixo do tapete e seguir a vida. E aí entra muito naquilo que você falou no primeiro tempo da live, da violência psicológica, da violência moral, que você apresentou para nós. E eu tenho tive um cliente no escritório acusado de homicídio, inclusive foi condenado por homicídio, e o fato ocorreu porque a filha dele namorava um rapaz, e esse rapaz era um vendedor de artesanato numa praça, e esse rapaz teria, na fala da moça, abusado dela e a estuprado. E ela foi com o pai dela a uma delegacia de polícia fazer a denúncia, e isso que você falou aconteceu, o delegado fez pouco caso do assunto. Foram uma segunda delegacia, o delegado fez pouco caso do assunto, a menina engravidou nessa relação, esse pai dela
já criava esse neto, mas nunca ficou satisfeito com isso e, num ato extremo, foi lá e matou esse rapaz que teria estuprado a moça. Mas a história da moça, e aqui não diz respeito ao homicídio, mas diz respeito a isso que você está colocando. Quer dizer, na fala da moça e do pai da moça, eles foram às delegacias de polícia, fizeram prova disso no processo e a polícia não deu sequência ao processo. Então, nós temos aqui, Laudiene, a Bárbara dizendo que constata, como você, que a ausência de denúncias ainda vem pela vergonha da mulher em representar a questão da dependência financeira, dos filhos, enfim, toda essa situação. André Zipperer, que é um advogado importante, trabalhista aqui em Curitiba, que eu recomendo que vocês sigam os canais dele, com muito conteúdo bem bacana do direito do trabalho, está aqui elogiando. A Bárbara fez aqui uma série de considerações sobre o julgamento dos processos. 50% dos processos no tribunal tratam desse assunto. O pessoal está aqui concordando, a Daniela, com os teus comentários. E eu queria, nesses últimos minutos que nós temos, que você, com a tua calma e tranquilidade habitual, indicasse qual é o caminho. Quer dizer, nesses teus estudos e nessa tua andança da militância da advocacia, qual é o caminho? Nós avançamos com a Lei Maria da Penha, nós precisávamos dessa lei, não adiantou ter a Lei Maria da Penha. Como é que você enxerga? E aí a gente fecha. Perfeito. Então, Marlos, assim, a visão que eu tenho é que nós temos muito ainda que lutar, nós temos um caminho muito grande ainda para percorrer, né? E aí eu trago novamente aquilo que eu falei no início da live. Eu convido todos a refletirem, a trabalhar para uma sociedade mais justa e igualitária, mas, por outro lado, não tem como negar que a Lei Maria da Penha, ela quebrou uma tradição histórica de tolerância à violência contra a mulher. E essa tolerância vinha da sociedade, do judiciário como um todo, da família. Então, com certeza, foi um grande passo, porque a lei deu visibilidade a outras formas de violência menos conhecidas, ao senso comum, né? A grande população, como eu falei no início da live, que antes era tido como violência somente a agressão física. Hoje nós sabemos que existem outras formas de violência contra a mulher. Então, a lei ela teve um papel muito grande nesse sentido. E nós tivemos vários avanços, com toda certeza. Mas, infelizmente, Marlos, por mais que nós tenhamos avanços, eles não foram suficientes para tirar o Brasil no ranking mundial, no 5º lugar de feminicídio. Então, por isso que eu falo que mesmo a gente tendo dado esse salto, a gente sabe que ainda existe um longo caminho a percorrer, porque fica muito claro que a gente está só no início de toda essa luta, de toda essa batalha, quando a gente precisa fazer campanha para conscientização de que não é não. Então, é o básico do básico, é o que deveria ser respeitado. O corpo é meu, se eu falei não, ele deve ser respeitado, eu não preciso falar 2 ou 3 vezes, ou não ter a minha palavra ouvida, né? Mas, com toda certeza, só da gente ter a oportunidade de trazer temas tão relevantes e importantes ao debate, como a gente fez aqui hoje, já é um grande passo, né? Porque, como eu trouxe também em outro momento, a Lei Maria da Penha é uma lei muito popular, e por mais que a grande população não entenda exatamente os elementos que ela traz e a tipificação dos crimes que ela designa, a pessoa já tem uma noção de que, se fizer um mal para a mulher, ele pode responder sim criminalmente e pode ser preso, inclusive. Foi um grande ponto para a gente fechar a lei, e realmente ela marca temporalmente o fim de uma tolerância da sociedade tolerar a violência contra a mulher. Temos muito a crescer ainda. A live foi super esclarecedora, Laudiene. Eu quero te agradecer demais. Eu vou ser bem rápido aqui, me despedindo, dando um abraço no Alan Araújo, que acompanhou a gente, um médico de Cascavel, amigo meu, e que representa todos os amigos que estiveram presentes aqui. E um agradecimento muito especial a você. E quem gostou, compartilha. Verdade, vamos fazer uma pose para dar
Pessoal, dê um print, compartilha com a gente, quem gostou. Exatamente, é isso aí. Compartilha no IG, e que nós Marlos, vamos para o IGTV. muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Uma alegria. Quarta-feira, 17 horas, tem mais, time. Obrigado, abraço, Laudiene. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.